A paz do Senhor, seja bem-vindo aqui ao nosso devocional. E hoje a gente vai estar falando sobre a praga dos gafanhotos. É isso aí, está na moda aí, nuvem de gafanhoto aparecendo. O que a Bíblia diz a respeito? Falando contigo, se você ainda não é inscrito no canal, considere estar inscrevendo no canal. Se você está aí no YouTube e ainda não é inscrito, compartilhe, comente o que você acha, a sua posição sobre o assunto. Se estiver pelo Instagram ou pelo Facebook, também pode deixar aí na descrição seu comentário, e também é livre para compartilhar, para que mais pessoas possam ter acesso aqui ao nosso devocional, amém? Vamos ao relato bíblico, onde eu achei no livro de Joel, capítulo 1, versículo 4, onde o profeta Joel profetizou sobre os gafanhotos. E olha o que ele diz: o que ficou da lagarta, o gafanhoto o comeu, e o que ficou do gafanhoto, a locusta o comeu, e o que ficou da locusta, o pulgão o comeu. Isso aqui foi uma profecia que o profeta Joel, um profeta da Bíblia, que profetizou sobre uma grande devastação de gafanhotos que deu na época que ele profetizava, na sua geração. E assim, foi tão grande essa nuvem, tão devastadora, que foi relatado até em outras culturas, em outros lugares dentro de Israel. Historiadores comiam até a casca das árvores, de tão faminto que ficava esse bando. E eu quero falar para você um pouquinho sobre os gafanhotos. Algumas espécies de gafanhoto são solitárias, mas a maioria elas gostam de andar em ajuntamentos. Uma formação delas, das nuvens, pode chegar até 10 bilhões de insetos. É o suficiente para fechar mais ou menos, encobrir o Sol numa área de 1.800 km². Muita coisa, né? As nuvens duram quanto tempo? De 4 a 5 semanas e pode percorrer distâncias enormes. A maior distância que uma nuvem dessa conseguiu chegar e foi relatado, chegou a 2.000 km. Dirigiu adiante do oceano e acabou caindo, se matando, né? Morreram no mar. 4 milhões de litros de inseticida, ou seja, 4 piscinas olímpicas cheinhas, é mais ou menos o que precisa de inseticida para poder matar uma nuvem de gafanhoto desse tamanho. E eles são tão gulosos que um pequeno come por dia, equivalente ao seu peso. Então uma nuvem de 10 bilhões de gulosos desses gafanhotos, imagina, 20 mil toneladas de grãos e vegetais por dia. Onde eles passam não sobra nada, o apetite é tão grande que eles correm até dos predadores. Então faz uma devastação tremenda. E aqui eu quero mostrar para você que Joel ele fala sobre esses gafanhotos. E não são trato tipo de gafanhoto, tá certo? Dos 99 espécies que tem, vermelho, amarelo, marrom, verde, e aí vai embora de gafanhoto que existe. No Brasil também existe alguns tipos de gafanhoto, mas eu quero falar para você que ele falou 4, mas não são aqui o que nós entendemos 4 tipos realmente de gafanhoto, mas 4 estágios de gafanhoto. Então ele fala aqui, a primeira delas, tá aí, ó, a lagarta ou o cortador, que seria o que? Seu primeiro estágio, o estágio larval da vida do inseto, conhecido também por serem de uma ordem dos lepidopteros, está escrito aí para você ver. Elas têm aspecto meio de vermes e se alimentam ferozmente, atingindo até o tamanho de cerca de 10 centímetros. Na sua maioria, elas se alimentam de folha. Então, ainda é aquele estágio pequeno do gafanhoto, que ainda se alimenta só de folha. Ele ainda é tipo uma larva, é uma qualidade que não vai tão longe. Então, a Bíblia coloca aqui como a lagarta ou o cortador. O segundo que eu posso te apresentar seria o gafanhoto ou o migrador. Esse segundo estágio, que após se alimentando das folhas, ele muda para outro estágio de sua vida, que torna-se agora terrível gafanhoto. Os gafanhotos são caracterizados por terem o fêmur das pernas posteriores grandes e fortes, permitindo um deslocarem em grandes saltos. Então ele já começa a dar pequenos pulos. Voam em nuvens em cerca de 10 bilhões de insetos, devastando plantações inteiras. Os gafanhotos são polígafos, ou seja, se alimentam de vários tipos de plantas, entendeu? Então já é um estágio que agora ele já tem a perninha que já pode dar saltozinho e pular
para poder se alimentar. Uma nuvem dessa devasta uma plantação inteira. O terceiro estágio dele, que a Bíblia fala aqui em Joel, que profetizou, foi a locusta, ou devorador, que é o que? Chegamos ao terceiro estágio. Agora já se foram as folhas comidas pelas lagartas e também não há mais ponta de galhos onde estavam os brotos. Assim se foi a beleza e o crescimento de uma vida. Agora vem a locusta, que devora os galhos inteiros e com uma fonte feroz. Esse estágio adulto da lagarta, e com seus dentes, se assim podemos dizer, né, fortes e crescidos, eles comem todos os galhos. Então chegou num estágio que ele já pode então comer ali os galhos, as folhas, as coisas. É um estágio maior, a qual nós caracterizamos ele como a locusta ou o devorador. E depois, por último, quarto estágio, o pulgão ou o destruidor, que diz aí nas versões, não é? Chegamos ao último estágio da vida desse inseto nocivo, aqui no contexto de Joel, chamado de o pulgão, que seria também o último estágio de vida, tá bem? Que agora já é ele já na forma adulta, que já pode voar bem longe e já são agora muito mais, eles podem fazer voos migratórios e que andam esses quilômetros, vão lá, esses já se alimentam maior, tem dentes, já não só pulam, eles também voam e já pode devastar milhares. Imagina aqui como é que ele funciona pegando uma lavoura, não sobra muita coisa. A gente consegue vídeo na internet de pessoas tirando assim na árvore que eles estão descansando com parro, tanto que eles ficam um em cima do outro, o tanto de nuvem que é, o tanto de gafanhoto que precisa. E aí, pastor, tem pessoas que dizem que isso são demônios que aparecem, 4 estágios de demônio, que quem não dá o dízimo. Como é que a Bíblia revela isso? Primeira coisa eu vou te mostrar, estou falando dos gafanhotos que Joel profetizou, era físico, não era demônio, era realmente gafanhoto. Mas a Bíblia fala o seguinte, que está aí deixando a referência para você: foi Deus que enviou um grande exército que eu enviei contra vós. Pela infidelidade do povo, sim, Deus mandou o gafanhoto. O povo estava infiel ao Senhor. Não era só infiel em finanças, ele estava infiel se prostituindo com outros deuses também, é deixar bem claro isso. Estava sendo infiel a Deus, também nas finanças, mas primeiro a Deus, porque a infidelidade deles a Deus deixou que eles ficassem infiel em outras coisas também. Deus então usou a natureza, usou o exército dele de gafanhoto, poderia ser qualquer outra coisa, mas devastou a plantação deles e entrou a miséria, sem comida, sem dinheiro, fome, entrou a miséria. Hoje em dia, pode Deus agir? Claro, Deus é Deus. Eu quero deixar bem claro que pode muito bem fazer isso. E muitas vezes as pessoas não acreditam. Porque se você vai falar assim que existe, por exemplo, para a gente interpretar a Bíblia, como fala assim, 40 anos, a gente está falando de prova, 40 anos foi o tempo que o povo passou no deserto. Quando a gente está falando, por exemplo, de Egito, o fulano voltou ao Egito, voltou ao mundo, desviou, voltou a ser escravo do pecado, voltou a pecar de novo, volta ao vômito, significa voltar para trás. Então são temas ali que você olha, alegoria, como se fosse ali uma metáfora, dá para me entender? Mesma coisa quando você fala de gafanhoto na Bíblia, está falando de miséria, de devorador, de destruidor, de pessoas que às vezes, como recebe o salário como sactel furado, como se bota e some, entra em dívida através do cigarro, porque de bebida, porque de prostituição, e acaba entrando o devorador. Se a gente que paga as contas em dia, trabalha direitinho, ainda passa aperto, imagina quem está gastando com aquilo que não é pão. Tudo é do Senhor, mas a gente abre uma legalidade. E sim, o diabo, e às vezes não precisa nem da ajuda do diabo, às vezes a pessoa mesmo compra, recebe 2 salários, quer gastar 4 salários com dívidas, não precisa nem o devorador dar uma forcinha, a pessoa está fazendo tudo sozinho, não precisa botar a culpa em ninguém, amém? Pastor, então os demônios podem entrar? Pode, muito bem, principalmente com a sua legalidade, comprando mais do que podendo. A fidelidade, Deus é fiel, e se você é fiel, não vai errar por isso, então seja fiel. Repreenda assim o devorador, o destruidor, o cortador na sua vida, amém? Seja fiel, não gaste seu dinheiro em jogos de azar, naquilo que não é pão, pelo menos ajude o próximo, oferte, dê o seu dízimo, faça ação social, mas primeiro, leve uma vida íntegra com Deus, amém? Porque o povo de Israel estava desviado da verdade e sendo infiel ao Senhor, e Deus mandou o exército sobre ele. Mas hoje em dia, talvez não passa gafanhoto nas plantações, mas passa coisa pior, passa doença, passa provações, passa muitas outras coisas, e a gente acaba pagando um preço grande. Esse foi o nosso devocional de hoje.
deixa aí o seu comentário, seja no Instagram, seja no Facebook ou no canal no YouTube. Mas eu quero ver a sua opinião, o que você acha disso. Eu vou responder todas e a sua opinião é muito bem-vinda, amém? O que você acha, deixa o contato, eu vou colocar tudo aqui que é muito bem-vinda. Se você gostou, então compartilhe, deixe seu like, foi apenas uma que me pediram para dar uma explicação bem rápida. E fique na paz do Senhor, até o próximo vídeo, em nome de Jesus.